Olá pessoal, boa tarde. Vamos começar mais uma live do Grupo MOSA, o FPB, meu grupo de pesquisa. Hoje a gente vai ter uma convidada muito especial, uma amiga lá do Rio de Janeiro, a minha amiga Vanessa Ribeiro, professora da UFRJ, do setor de literaturas africanas, uma amiga pessoal. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo em paz? Como é que vocês estão? Estão em casa? Um beijo para todos que estão entrando. Espero que tudo dê certo. Vou esperar a nossa convidada entrar. Boa tarde a todos. Para a gente começar essa live. Oi, Sayonara, Vanessa Riambal, todo mundo que está entrando. Deixa a nossa convidada entrar. Aline Cunha. Deixa eu esperar a Vanessa entrar. Sara Jona. Saudade de vocês, Sarinha. Que projetos, hein, a gente está fazendo? Boa noite em Moçambique. Aí. Ana Vanessa. Ela está chegando. Seja bem-vinda, minha irmã, que a irmã já lhe abençoe, que você faça uma linda live. Olá, mana! Oi, Que saudade de você. olá, muita. Tá me ouvindo, nego? Tô lhe ouvindo, tá tudo certo. Que bom, que Vamos bom. começar? Você se apresenta. Vamos. O seu tema hoje é Ungolano e Bacacosa, literatura, corpo e história. Né? Seu objeto de estudo lindo, né? Você tem muito carinho por tudo que você faz. Eu acho que é essa energia e esse calor que você tem, esse calor carioca, essa melanina maravilhosa, que vai fazer com que essa live seja muito boa. Fique à vontade, sinta-se em casa, a gente está em casa, e é esse espírito que a gente tem que passar para as pessoas que estão aqui nos ouvindo, tá bom? Obrigada, Sávio. Boa tarde, meu irmão, meu amigo, irmão que o astral me deu, que as africanas aproximaram e o astral me deu. Boa tarde para todo mundo. Eu já vi algumas. Como hoje eu sou a convidada, eu não estou falando um monte na live, né? Fazendo 300 comentários. Mas já vi algumas pessoas bem queridas, minha xará da Paraíba, Sara, Fernanda Felisberto, Heller Jurado. Então, assim, Ana Mafalda, eu vi que deu uma entradinha aí eu vou ficando um cadinho mais nervosa. Ana Mafalda é irmã, ela vai Mas estar com a gente semana que vem. ai, que delícia, que delícia. Primeiro, sabe, eu queria muito te parabenizar porque eu tô curtindo muito. Eu tô não só essas lives do Moza, né, pensando nesse projeto que tá muito bem articulado, me parece muito bem articulado, mas a gente aprende muito com essas lives. E eu tenho fugido um pouco do excesso de lives. Isso eu vou ser bem sincero, porque a fleuma lá do início da quarentena já começou a cansar um pouquinho. Ó, minha filha tá aí, ó, Gabi Ribeiro Ai, Gabi Oficial. linda! Eu quero acompanhar a turnê dela quando ela for famosa. Pois é, estaremos todos juntos lá. Pagando o mico. É, não é? A gente tá aí para isso, né? Mas então eu aprendo muito, muito. Ouvi a Vanessa, ouvi a Sara. Foi muito enriquecedor e também é leve. Então, também dá para se divertir, assim. Eu, pelo menos, me divirto pra caramba. Eu acho que quem lê meus comentários deve pensar, isso aí lá é professora doutora de algum lugar? Só fala besteira. É porque Mas eles eu acham tô que a gente sempre curtindo bastante. é que eles acham que eles só Eles a gente acham é que a gente... professor doutor e a gente não é feliz, né? Pois é. Às vezes o título carrega muita seriedade, mas... E com você eu fico... A gente já tem... A gente se conhece há pouco tempo, relativamente pouco tempo, mas eu realmente me sinto em casa, assim. Então você vai Coisa me boa. dando uma paz importante. E, eita, agora chegou a carne. Olha,
Chegou ela. Obrigado, Carmita. Beijo grande para você. Beijo, gente. Hum, então, eu vou contar um pouquinho da Vanessa nesse universo das literaturas africanas. Então, já tem uns 20 anos que eu trabalho com as africanas. Eu estava fazendo contas Não ontem, conta, não conta. pois é, e aí eu falei, gente, o primeiro projeto de iniciação científica lá de 20 anos atrás, e eu começo com uma proposta comparada entre literatura angolana e portuguesa, mais especificamente com o Pepetélio Saramago. Então foi um projeto de iniciação científica lá atrás com o Desejo de Quianda, do Pepetela, e a Jangada de Pedra, do Saramago. Eu estava tentando pensar identidades múltiplas ou identidades fragmentadas, coisas desse tipo. Isso me levou ao mestrado, né, com esses dois homens, esses dois nomes e duas grandes obras. Mas quando chegou no doutorado, eu continuei com esses autores, continuei com Pepetela, continuei com Saramago, mudei as obras, fui trabalhar com a Gloriosa Família do Pepetela e com o Memorial do Convento do Saramago. E aí eu entrava na pegada mesmo que já era minha paixão, mas eu ainda estava um bocado insegura de entrar nas sendas dessas relações entre literatura e história, literatura contemporânea em língua portuguesa que dialoga com a história ou se embate com a história, né? Eu costumo dizer que é uma relação de amor e ódio, né? Que vai atrás do discurso histórico ou dos momentos da história para redizê-los, para recriá-los, reinventá-los ficcionalmente, dar lugar às vozes que não são ouvidas pelo discurso oficial. E eu acho que é isso que mais me encanta nessa pegada. E aí foi a tese. A tese estava em cima da recriação histórica em cima de uma alegorização dos sentidos. Eu percebi naquela época, na Gloriosa Família e no Memorial do Convento, que os narradores ou que vários personagens chamavam a atenção por conta de alguma singularidade ligada aos sentidos físicos. Então, nos dois narradores, o olfato servia para desancar o dominador. Então, eles cheiram mal, né? Tanto na Gloriosa Família, é o senhor de escravos que fede. No Memorial do Convento, são os reis, é a corte que fede. Então, isso foi me chamando a atenção. Olha como é que eles lidam com os sentidos de forma a criar rasuras no discurso oficial, né? Como através da exploração desses sentidos físicos, ou seja, o mais prosaico no humano, digamos assim, eu acho que em todas as espécies, eles vão cutucando a história, vão se enfiando nos buracos da história. E aí a Carmen Tindó comprou a brincadeira e eu levei para a tese. Quando termina o doutorado, rola, pelo menos para mim, e eu sei que acontece para muita gente, rola aquele limbo, né? Se você termina o doutorado e não está exatamente encaminhado ou empregado ou não sei o que, fica aquela situação, aquela sensação de ir agora, para onde é que eu vou? E aí eu fui fazer outras coisas para pagar as contas, mas pensando em como dar prosseguimento para os estudos e tudo mais. E em um determinado momento eu pensei, a Carmen ficou insistindo para eu encaminhar um pós-doutorado. E aí eu tinha a Gabi pequenininha, né? Aí eu tinha, porque eu pari tese e filha, mais ou menos. A filha nasceu um pouquinho antes da tese. Então a Gabi nasceu em 2006 e a tese nasceu em 2009. Essa tese, Gabi, você não termina, né? A tese Gabi não termina nunca. Essa aí não termina nunca. Mas aí eu vou dando um pedacinho para cada um fazer um pouquinho. Eu dou um pouco para os tios, sabe? Vou dando uma distribuída, porque senão não dá para... Tese Gabi é pesada.
É linda, é maravilhosa, mas é... É. é... Aí quando eu pensei no... Eu fiquei, será, Carmen, pós-doc? Quando eu pensei no pós-doc, ainda pensei em trabalhar outras coisas do PPTela. E eu entrei numa de que eu queria me distanciar das discussões entre literatura e história. Por que que eu queria isso? Não sei. Eu comecei a achar... Primeiro, uma coisa que é verdade, eu comecei a achar que tinha muita gente, ou podem ser muitos, mas tinha um bocado de gente falando sobre isso. E eu entendi que falavam melhor do que eu. E porque eu achava que tinha que dar uma, é, não caminhava. Eu gosto muito, Pepe Tela é um dos meus autores favoritos, mas de certa forma tinha alguma coisa que eu precisava que mudasse mais ainda. Aí a Carmen começou: por que você não vai para Moçambique? Falei, não sei, até hoje me mapeei desde a iniciação científica com Angola e tudo mais, tem um bocado de coisa ainda para se pensar em cima de literatura angolana, eu só preciso encontrar. E aí um dia ela chegou com a surpresa debaixo do braço, naquele momento a gente não tinha as edições brasileiras e nem tinha edição portuguesa muito fácil, muito à mão, né? Então ela chegou, ela foi a São Paulo e trouxe umas cópias de algumas das obras do Ungulani. Ela só jogou assim e falou, vê se gosta. E aí já era, né? Aí, como ela diz, você mudou de autor, você mudou de país e de autor. Eu falei, não, já que era pra mudar, eu mudei completamente. Olha, a Sônia Sutuana entrou, viu? A Sônia tá Oi, aí. Sônia! Amanhã você vai pro colo da lua, né? Nem fala, gente. Amanhã eu tô no colo da Sônia Sultuani. Ai, É da mentira. lua. Amanhã eu tô no colo da lua com a Sônia Sultuani. Eu disse que ela colocou esse nome no programa dela de propósito. Mas Não vamos é? lá. Vai Vamos voltar para vendo. Angolane. Ai, vamos voltar para Ungulani. Vamos voltar para Ungulani. Que eu tenho um jeitinho de... Não, tenho não. Já tive um jeitinho de chamar esses autores que eu estudo, mas eu acho que a live é séria e é melhor não falar do jeito que eu costumava falar. Então vamos voltar para o Ungulani. Quando eu li o primeiro volume que eu li, o Alalape, né, e agora posso começar a falar das obras, né, li nessa sequência, mas logo em seguida eu li Orgia dos Loucos. Naquele momento ainda era uma edição moçambicana. E aí eu fiquei encantada pela Orgia dos Loucos, que é um conjunto de contos, né, publicado em 99, se eu não me engano. E aí eu tinha decidido que eu ia trabalhar que o meu mote seria o Orgia dos Loucos para pensar a crítica social à realidade moçambicana num passado recente, que ele retrata mais ou menos os anos 80, né, durante o pós-guerra civil. E aí tinha um bocado de coisa para pensar. Em cada conto saltam várias e várias questões. E aí eu criei o projeto de pós-doc que se chamava Ungulani Bacacossa, Todas as Vozes à Voz. Porque no meio disso tudo, aí eu li todos os livros, né? Até então. Eu preparei o projeto, ele ainda não tinha lançado Entre Memórias Silenciadas, já vou falar lá no finalzinho. Então, na época, eram 6 volumes. Era o Alalape, Orgia dos Loucos, História de Amor e Espanto, No Reino dos Abutres, que é uma questão, e Sobreviventes da Noite e Choriro. Então, de 1987 até 2009. Eu tinha 6 obras, 6 títulos na mão, o que era interessante também, fazer um pós-doc que desse conta da obra inteira
de um autor tão denso, mas que não tinha uma obra, quer dizer, numericamente alentada, né? Então, era um trabalho que dava para fazer. Então, preparei bem aquele projeto, já consegui entrar em cada obra, esmiuçar o que eu queria pensar, porque eu todas as vozes a voz. Eu entendi que tinha, eu ainda não sabia, hoje eu entendo melhor, mas eu já percebia uma voz, um fio condutor que atravessava todas as obras e que não se restringia ao fato de ser do mesmo autor. É como se em cada obra um Ungulani estivesse dialogando com as obras anteriores, revendo, reescrevendo, repensando, discutindo, negando, mas eu ainda sinto isso nas obras dele. Até esse momento, ele acaba de lançar o livro mais recente em 2018, eu ainda sinto isso, que existe que é como se os livros do Ungulani formassem um grande livro, né? Aí um dia eu disse, aí ele ouviu e ele disse, não sei, talvez, a professora deve ter razão. Isso seria uma característica do escritor que transita entre a literatura e a história, que usa a literatura como um motivo, né, um leitmotiv para contar a sua própria história, como é também uma característica da obra de Pepetela. Eu acho, essa é uma questão, eu acho que esse é um caminho para se pensar, mas tem uma outra questão que eu não vejo no Pepetela, que é de encontro narrativo, da construção do texto mesmo. Não é só uma questão de pegar determinados momentos e revê-los, reescrevê-los com insistência. Isso também acontece, isso também aconteceu. Mas o Ungulani tem uma coisa, por exemplo, a personagem que até hoje me arrebata, que é a Dolores, uma personagem de um dos contos do Orgia dos Loucos, ela aparece em 3 obras dele. E ela atravessa, naquele momento era no reino dos abutres, então ela passava pela Orgia dos Loucos, pelo reino dos abutres e por Entre Memórias Silenciadas. Só que no Orgia dos Loucos ela tá ali falando em primeira pessoa, porque ela é a personagem do conto Fragmentos de um Diário, então ela está construindo um diário íntimo um pouco desorganizado, mas esse diário vai ser lido e referido nas outras obras. Então outros personagens surgem e falam, você lembra da irmã do fulano, a Dolores? Que morte cruel. E aí rolam recortes do diário. Isso, a primeira vez que eu vi isso, e aí virou o mote do projeto de pós-doc. Que eram esses... É uma estratégia de intersectar as narrativas, não é? Sim, sim. Que nós, como críticos, volta e meia a gente tem essa tendência, quando a gente trabalha com a obra inteira de um autor, então a gente vai buscando essas pontes, mas ele já construiu e constrói de forma que não é repetitivo, numa obra é um desabafo, é o desespero dessa mulher. São chaves, né? São chaves suicida, interpretativas, né? E no outro momento é lembrança, num momento completamente diferente. É encantador. Mas você tem que... Mano, quando eu tô falando muito, você tem que fazer assim pra mim. Porque, Vanessa, pra falar de Ungulani, aí começa e vai. Mas então... Mas a ideia é essa. Tá. Vamos lá. Eu tenho uma colinha aqui na minha frente. Então, não diz Ungulani isso, Bacacoça. Não diz isso, ninguém tá vendo. O povo só tá vendo porque você. É lindíssimo. E esse quadro, eu mudei até a posição da mesa para aparecer esse quadro lindíssimo que tem aqui atrás, de uma artista local, assim, então, para ficar bonitinho. Que saudade do Vanessa. Não é? Nesse momento não estou no Rio, não espalha. Mas minha filha sabe onde é que eu tô. Ok. Quarentena. Uhum. Vamos voltar para a live, né?
Então, Ungulane Bacacossa começa, né, essa seara ficcional com a publicação do Alalape em 1987. E aí, o Alalape surge como uma obra curiosamente densa de uma discussão, né, de um processo de reconstrução ficcional da história bastante singular, porque questionava-se a imagem mítica idealizada de Gungunhane, que foi o último imperador de Gaza, um espaço que resistiu, um império que resistiu por mais tempo às investidas portuguesas em Moçambique. Ali na região que vai ser chamada de Moçambique, né? E Gungunhane vai ser lido pelo governo da independência, né, moçambicana, como o grande herói da resistência, um herói mítico da resistência. E isso não deixa de ser verdade na medida em que ele resiste à presença do colonizador português. Por outro lado, ele resiste à presença da colonização portuguesa, da empreitada portuguesa, porque ele está defendendo o seu território. Ele é o soberano de um império e está defendendo o seu império. E nesse processo de defender o seu império, o Gungunhane foi, e aí está no imaginário, na cultura popular, sobretudo entre os Chopes, se eu não me engano, né? Ele foi também um tirano cruel em relação aos povos que não eram o seu grupo, os seus súditos, né? Ele também tem uma postura colonizadora na medida em que ele avança, ele lidera um grupo guerreiro, né? Os Vatua, os Nguni, ele avança contra outros povos para a conquista de território. E aí no Alalape, o Ungulane traz essa imagem, ele vai construindo ou desconstruindo uma imagem sacralizada do Gungunhane, né? Na medida em que ele também foi um conquistador cruel e sanguinário, com uma lógica colonial. E aí é bacana porque ao longo da narrativa, que é uma narrativa um bocado fragmentada, a construção dos capítulos, as referências, as citações, muitas citações bíblicas, sobretudo do Antigo Testamento, porque tem o peso da vingança, da maldição, né? Muitas citações de documentos históricos portugueses, sobretudo aqueles que se referem à prisão de Gungunhane no final do século XIX, lá no finalzinho. E também algo que o Ungulane faz ao longo da sua obra, que são as citações de outros textos literários, né? Então, esses capítulos vão sendo organizados de maneira que, num determinado momento, a gente está lidando com a narrativa do Império de Gaza, dos 11 anos de governação do Imperador de Gaza. No outro momento, a gente tem um capítulo que são citações de documentos históricos, mas são entendidos como capítulos. No outro momento, mais para o final, a gente se depara com uma voz ou um diálogo que parece do presente, que estaria contando a história. Então ele tem um pouco uma construção que parece fragmentada, mas eu acho que é uma forma que também me encanta e tem muito a ver com essa pegada de reescrita da história, que é a forma possível de dar vozes, várias vozes, a todas as compreensões possíveis. Então os textos às vezes parecem fragmentados, são construídos assim porque
a vida é assim, porque a conversa é assim, porque a possibilidade de dar voz a vários saberes acaba sendo feita dessa forma. Porque quando o texto é muito linear, a construção toda ali muito linear, parece que existe uma voz única, com um saber único, e isso tem a ver com o manual de história oficial. Não tem a ver com essa pegada da recriação ficcional. Então, é bacana a gente lembrar aqui que o Alalap, na época que eu li uma edição portuguesa, se eu não me engano, mas hoje nós temos uma edição brasileira do Alalap, né, lançada em 2018 pela editora Capulana, e é uma edição bastante singular, porque eu fiquei em dúvida, eu queria muito falar sobre essa edição da Capulana, que além de ser, que é uma edição lindíssima, uma edição aprovadíssima pelo autor, ele estava muito contente quando viu esse livro sair, mas é uma edição curiosa porque são duas obras num único volume. E aí eu vou chegar lá na última obra, no último texto escrito por ele. Vanessa, Mas, tem uma pergunta que vai de encontro com essa sua colocação. Que é uma pergunta de um ex-aluno meu de Paulo Afonso, hoje ele já é professor, tem mestrado. Paulo, conheço Paulo. É o Wellington Vieira. Ele está perguntando como ocorre o processo de construção da subjetividade da reescrita histórica. Está indo muito de encontro com o que você está dizendo. Na obra de Ungulano. Essa construção... O que me encanta nesse processo é que as subjetividades, seja do personagem, sejam das possíveis subjetividades autorais, se permitem abrir para o outro, né? Vamos pensar em subjetividades autorais. Eu acho que existe um pacto, e aí eu via num PPTela do Mayombe, por exemplo, com a ideia de pluralizar o discurso, e vejo no Ungulane um compromisso com a possibilidade de dar voz ao outro, aos vários outros, né? E isso constrói a subjetividade do narrador, isso constrói a subjetividade, eu diria, menos autoral e mais do autor-personagem, digamos assim. E na construção dos personagens, é curioso porque o próprio Gunguiane vai ser lido no que a gente poderia dizer no pró e no contra. Então existem referências ao seu combate, poucas, mas existem referências à resistência, ao combate a essa gente de cor do cabrito esfolado, que era assim que ele se referia aos brancos. Isso. Né? Existem algumas poucas referências, mas esse personagem, essa personalidade tornada monumento, porque ele se tornou um monumento para a história moçambicana, e a ideia de monumento incomoda, porque parece que é aquilo que não pode ser destruído ou desconstruído, né? Mas como Jacques Legoff diz, todo monumento é um documento. E se é documento, pode ser relido e reinterpretado, né? E aí eu acho que o que mais me interessa nesse processo todo é o jogo. É porque parece um jogo. Você precisa aprender, não é fácil ouvir o outro. Todo mundo está dizendo que todo mundo tem voz, que todas as vozes têm que ser ouvidas, e eu acho que tem que ser sim, mas isso é um exercício. Não é fácil sair do nosso espelho, não é fácil ouvir o outro, e não é fácil escrever o outro, né? Também. Não é fácil sair desse lugar. Vanessa, eu também vejo essa subjetividade, né, que você fala na obra do Alalap, como uma estratégia que o Ungulane cria, não é? Para, de alguma forma, em alguns momentos da narrativa, se livrar do compromisso com toda a polêmica que envolve o Mugunhana. Né? Sim. Então, nesse sentido, você considera o Alalap um romance de formação, o que a gente entende aqui como o Bill Douglas Roman, na teoria literária?
eu, pô, essa é complicada. Eu tenho meus pés atrás sobre o que eu vou falar sobre romance de formação. Isso. Porque às vezes a gente pensa em uma obra e de repente conhece outra, ou lê algumas outras coisas e percebe, não, mas não era essa, era outra. Mas eu acho que sim, acho que o Ungulani abre um pouco a possibilidade de se questionar uma figura monumental como a do Gungunhani. E nesse sentido sem dúvida, um romance de formação. Eu acho que também é um romance de formação dentro dessa pegada da reescrita ficcional da história em Moçambique. Em Angola a gente já pode falar disso com PPT há tempos, mas em 87... Não, o Alalape é de 87. 87. É porque eu tô lembrando que o Alalape e o Terra Sonâmbula do Mia Couto receberam lá em 90, receberam em 2002 o título de... Estavam lá entre os 100 melhores romances africanos. Eu sempre tenho minhas implicâncias com esses prêmios. Eu fico, como é que conseguiram escolher 100 melhores romances do continente? Mas, Porque o problema são os critérios, né? No meio dos 100 melhores tem 2 moçambicanos. E isso sempre me chamou a atenção, né? O Alalape de 87, o Terra Sonâmbula de 92, estão ali coladinhos, com pegadas diferentes. Então, o Alalape com esse pacto, com essa conversa, ou com essa ranhura com a história. Isso. E o Terra Sonâmbula lidando com uma tragédia histórica bem mais recente, que ainda estava ali no coração de Moçambique. Mas, então, o Alalape vai lá e recria o século XIX moçambicano, no final do século XIX. Mas quando a gente lê, e aí eu tô chamando todo mundo para ler o Alalape, vai lá no site da Capulana, aproveita a quarentena. Compre e lê. Aproveita que está com 50% de desconto. Olha a propaganda. Pois é, eu já peguei várias coisas dentro desse desconto. Deixa eu só dizer aqui uma coisa. Deixa eu só dizer uma coisa, Vanessa. Gente, não pode ficar ligando para a live, porque a live é com Vanessa. Ninguém pode estar pedindo para entrar, tá bom? Tem uma moça que está insistindo para entrar. Não sei se é sua. Ah, tá. Não é. Gabi, Gabi tem noção. Não. Gabi tá mais acostumada com live do que eu. Muito mais. Gabi teve na live da Tereza Cristina. Vocês estão sabendo, Tereza Cristina tem aquela live da noite, né? Então, uma coisa que me chama muito a atenção, eu sempre achei, não, o Alalape, Terra Sonâmbula não tem nada a ver. Terra Sonâmbula vai estar dentro da Guerra Civil Moçambicana e vai narrar todos os bastidores, todos os dramas dessa guerra sem retratar um momento de combate. Não é isso que interessa ali no Terra Sonâmbula. No Alalape também tem a aproximação, são os 11 anos de governação do Gungunhani, tem a entrada dos portugueses, provavelmente muitos embates, mas não é isso que está no centro. São as atitudes bastante animosas desse soberano contra grupos tornados inimigos. Acho que é importante isso também. Algo que a gente percebe é que ele... E tem a ver com a lógica da soberania política. Você cria inimigos. Não são seus inimigos, né? Você, de repente, por algum interesse, escolhe um grupo, o transforma em inimigo para poder justificar o combate. Então, isso tem a ver com a lógica da colonização, isso vai ter a ver com a lógica do exército Ingune, porque o primeiro inimigo que ele criou, que o Gungunhani criou, foi o próprio irmão. O irmão que ele não teria direito ao trono, mas ele entendeu que ele poderia vir a reclamar ao trono e manda matar o irmão.
Então ele transforma, é isso que a lógica do poder, da soberania e da conquista faz, criar inimigos para poder justificar o combate, né? As invasões. Mas só para voltar na coisa da Terra Sonâmbula, é que no momento que o Gungunhane é preso, está caminhando para o final do livro, né, do Alalap, no momento em que ele é preso, ele começa a vociferar contra o povo que está lá vendo ele ser preso, sobretudo o povo que está se vendo livre de um algoz. Então, sejam os súditos maltratados, sejam os grupos que ele tornou inimigos, né? Então, quando ele vai sendo levado preso, surge o último discurso do imperador, que é um discurso muito à la Ungulane, marcado por maldições e um texto muito denso, um bocado barroco, cheio de imagens escatológicas, né? de processos e excrementos corporais e tudo mais. Tudo, de certa forma, leva a ideia de maldição contra esses que estão vendo ele ser preso. Só que no meio dessa maldição, quando a gente vai lendo os outros romances, os outros livros do Ungulane, é como se a gente estivesse vendo o último discurso do imperador sendo realizado, sabe? Porque a gente conhece a história moçambicana, ele diz, por exemplo, que vocês serão subservientes desses homens com a pele do cor do cabrito esfolado, então vocês vão passar, vão sofrer muito mais com eles do que acham que sofreram comigo. Isso tudo a gente já sabe que é verdade. Quer dizer, a gente não estava lá, mas tudo que ele prevê ou que parece maldição, a gente já sabe que é uma espécie de previsão. Né? E nisso também se inclui a Guerra Civil Moçambicana, que tem um momento em que ele fala: vocês lutarão pelo poder sem saber, em determinado momento vão perder a noção do que por... Né? Então, em algum momento eu ainda vou fazer essa ponte com esses dois trabalhos que parecem completamente distantes, mas a necessidade de recuperar determinados momentos da história também tem a ver com a crise do presente. Isso a gente lê no Benjamin, e aí eu sou uma benjaminiana de carteirinha, tentei fugir disso, mas não consegui. Então, por que retomar esse momento do século XIX moçambicano? Como se nesse momento... percebendo, dando vozes a outros, né? Se nesse momento fosse possível ouvir o coletivo, dar vozes aos outros grupos, talvez, quem sabe, aquela maldição não tivesse se cumprido, né? Talvez, se esse soberano não fosse esse algoz dos seus vizinhos, dos grupos vizinhos, quem sabe a resistência à presença portuguesa não seria de outra forma, né? Então... recorre-se ao passado, reconstrói-se ao passado por conta de alguma lacuna, alguma crise do presente. Eu gosto de pensar isso também. Daí o fato de que, seja quando ele retoma um passado remoto, né, sei lá, o século XIX moçambicano, seja quando ele fala de um passado mais recente ou mesmo do presente, eu percebo essa interligação, essa costura, essa voz que permanece, determinados dramas que permanecem, ou uma personagem que permanece. Não sei se caminha, mas é isso. Uma pergunta aqui interessante, que é do... Porque como você está na análise, né, e as perguntas estão corroborando com a tua análise, é uma forma também de tu dar uma respirada. Tá. Respira fundo, relaxa. Tá, obrigada. É do Ataíde Martins. Ele faz essa pergunta: a fragmentação é uma forma de narrar a história? De recriar a história? Eu acredito que sim. O discurso, a recriação ficcional da história no século XX, e aí
tem pessoas que vão dizer, mas no século XIX já existia a recriação da história a partir da ficção. Mas de uma maneira geral, eu entendo, sobretudo na literatura portuguesa, de uma maneira geral, eu vejo que essa recriação era parafrásica. Era uma recriação ficcional em cima de uma lógica histórica, de um discurso oficial da história que assim se mantinha. Não, claro, existe a decoração ficcional, a criação de personagens, a possibilidade de construir para determinados personagens históricos falas que não se podem comprovar. Mas o que me chama a atenção nessa construção do final do século XX e que ainda está em voga é que a relação com a história não é amistosa, é uma discussão, digamos que é uma relação passional. É um tango, tem uma dança, mas tem uma luta aí também, tem uma disputa. E se o discurso oficial da história está inscrito na pedra de uma maneira regular, linear, né, inteira, uníssona, solar, né, tem aquela coisa do sujeito solar. Se o discurso oficial da história, sobretudo da história do século XIX, da história pensada como disciplina e tudo mais, é assim, com essa... Ele se envaidece por ser o discurso único, né? Então ele é marcadamente linear e não aceita questionamentos e tudo mais. O discurso, a recriação ficcional da história no século XX, no século XXI, vai buscar os vãos. Isso o Ungulano e Pepetela fazem muito bem. Eles vão atrás de um texto histórico e percebem ali, a partir de uma vírgula, de um vão, de uma mensagem estranha ou que está nublada, não muito clara, eles criam as suas obras. Só que, então ele já tem um pacto com o que vai se dizer, que vai se dizer algo diferente a partir do vão, mas eles também têm um pacto com como vai se dizer. E esse como eu acho que tem a ver com a estrutura fragmentada das obras. Porque me parece que nessa fragmentação ela não é para ser lida de maneira negativa. A fragmentação me parece ser a possibilidade de pluralizar o discurso. Maravilha. E é isso, eu quero questionar esse discurso oficial da história, no que ele diz e no como ele diz. Então o que eu digo é um bocado diferente, né? Eu vou buscar nos vãos, e como eu digo também vai ser marcadamente diferente. Acho que daí uma estrutura fragmentada. Muito é assim bom, que eu Vanessa. penso, pelo menos. Muito boa resposta. Tem também uma outra ouvinte, né, da nossa live, a Fernanda Beijegalo, que está pedindo para você falar um pouco da relação existente entre Reino dos Abutres e Memórias Silenciadas. Pois é, menino. Pois é. Isso aí, eu não sei se eu vou... eu acho que ele não fica bravo, não. Mas eu gosto de tocar nesse ponto. Apertar a ferida. Porque depois do Alalap vem Orgia dos Loucos, que ele publica em 90. A gente também tem edição da Orgia dos Loucos pela Capulana, lançada em 2016, uma edição belíssima, belíssima. Com o prefácio da Vanessa Ribeiro. Tá. Eu sou encantada por essa edição, é claro, a honra do prefácio, mas eu adoro as ilustrações. O texto eu já conheci, é maravilhoso, mas eu adoro a forma como a Capulana conseguiu conversar, né, com as ilustrações, gosto muito. E aí na sequência vem Histórias de Amor e Espanto, só para não perder muito a sequência aqui, de 99. É curioso porque ele diz que para o Histórias de Amor e Espanto, que eu tenho aqui, é uma edição moçambicana, para o Histórias de Amor e Espanto, ele diz que estava sendo cobrado. Então, o Alalap já tinha mais de 10 anos lançado, aí veio Orgia dos Loucos no meio do caminho, e as pessoas queriam, e aí, Ungulano,
tanto tempo para publicar, não vai publicar mais. Ele, um formado em história, professor de história, professor da educação básica, trabalhando pra caramba, né? Não estava nessa coisa da produção em série de livros, mas foi cobrado. E aí ele encontra contos que estavam dispersos na gaveta, que segundo ele, algum desses antecede a escrita do Alalap. Então vai lá, reúne e lança sob o título de Histórias de Amor e Espanto, porque parece até mesmo que eles são... estão ali um pouco... É o que eu tinha, estão ali um pouco jogados para ser reunidos. É assim que ele fala desse livro, mas esse livro vale muito a pena ser lido. Estou rezando para a Capulana logo publicar um Gulani todinho, porque traz uma leitura do momento, né? Esses contos desse livro trazem uma leitura do momento bastante interessante. É verdade, o trabalho da Capulana é muito primoroso, né? E assim, essa divulgação que a gente faz não é uma divulgação propaganda de mercado editorial. É porque a gente precisa que os nossos alunos tenham acesso ao livro. Exatamente. Né? E a Capulana faz um trabalho sério, né? Se preocupa com a nossa fiscalização, pede a opinião. Então é uma publicação séria, né? É um trabalho de divulgação muito sério. Publicação séria, de boa qualidade, os valores interessantes e em determinados momentos os 50% de desconto. Aí não tem para ninguém, né? Facilita a vida. Na sequência vem No Reino dos Abutres. Então, depois de História de Amor e Espanto, em 2002, ele lança No Reino dos Abutres. E aí, eu tive o prazer de ler, não é exatamente prazer, porque é um livro pesado, eu sempre fico pensando nas palavras, assim, como é que a gente pode dizer que teve prazer de ler algumas coisas tão doloridas? Mas é o costume das palavras, né? E aí, No Reino dos Abutres, tem uma estrutura fragmentada também. Eu tive acesso a esse livro porque a Carmen trouxe para mim, porque o livro não existe mais. E daí a ponte com Entre Memórias Silenciadas. Então, No Reino dos Abutres é um trabalho que eu tenho muita dificuldade de dizer o que é, se é um romance, se é uma narrativa, eu prefiro dizer que é uma narrativa polimorfa, sei lá. O centro de pelo menos boa parte da narrativa é o campo de reeducação moçambicano. Os campos de reeducação, sobretudo esse campo de reeducação criado na região do Niassa. Então, o que vem a ser isso, né? E agora a gente tem outras obras que de certa forma preenchem esse fosso sobre a compreensão do que era esse campo de reeducação, né? Isso dentro da ficção, né? Então, o Reino dos Abutres tem esse pioneirismo, mas ele constrói pelo menos 3 tempos e 3 cenários distintos que vão levar a esse momento que é o do campo de reeducação. Então, tem um tempo e um espaço que é que não é urbano, da zona rural moçambicana, sem identificação. Tem um tempo e um espaço presente urbano de Maputo, da correria, de uma personagem que faz medicina e que está entre a casa e os estudos e tudo mais. E tem o tempo e espaço do campo de reeducação. E, de uma maneira geral, os personagens que circulam nesse campo de reeducação e que vão morrendo ali, né? A lógica do campo de reeducação é que iriam para lá homens e mulheres para aprenderem a ser moçambicanos, dentro da lógica do governo da libertação, da ideia do amor à pátria, da lógica da criação do homem novo.
eles iam aprender a serem moçambicanos. Então iam para lá questionadores do regime, artistas, curandeiros, prostitutas, porque afinal de contas esse Moçambique que está nascendo, se livrando do jugo colonial e nascendo para a modernidade, não podia pactuar com tradições obscurantistas, ou não podia pactuar com vícios ocidentais como a prostituição, a homossexualidade, que também é um ponto importante no reino dos abutres. Então, como essas pessoas, tudo que parece desvio de uma lógica, de uma norma que foi criada, vai ser mandado para lá para reaprender, para se reeducar, para aprender a ser homem e mulher moçambicano. Então é um livro bem pesado nesse sentido e com uma construção diegética, ali, uma organização bastante curiosa. Mas em 2013, o Ungulane lança Entre Memórias Silenciadas, pela Alcance, uma editora moçambicana, né? Moçambicana. E aí, quando eu abri, quando ele lançou, ele veio ao Brasil em 2013, foi quando eu conheci, num festival, um Literafro, festival de literatura africana e afro-brasileira, ali no Rio de Janeiro, no Castelinho do Rio. E aí foi a chance que eu tive de conhecer o Ungulane. Ele já sabia do meu projeto, que a Carmen tinha contado, e ele muito gentilmente trouxe todos os livros para mim. Então, assim, é isso. Como não? Trouxe todos os livros para mim e disse: professor, eu soube. Até hoje nunca me chama pelo nome, é sempre professora Vanessa. Soube que está a estudar a minha obra. Eu fiquei muito lisonjeado, trouxe aqui os livros. E aí eu ganhei todos os livros e autografados e tudo mais. Aí comi tudo com farinha de novo, né? Com os livros na mão. E aí ele me entregou o último e falou: esse acabou de sair do forno. Entre Memórias Silenciadas não estava previsto no meu projeto, do projeto de pós-doc, porque foi um projeto encaminhado em 2012, submetido em 2012 e tudo mais. Falei: caramba, Ungulane, lá vem você com a pessoa que não tinha noção. Lá vem mais trabalho, né? Porque agora, se a pessoa decidiu que ia tratar da obra toda, agora vai ter que incorporar esse livro. Lógico. Ele: não, faça isso. Mas, então, eu entendo que esse livro é uma obra mais bem acabada, porque eu estou tirando No Reino dos Abutres da minha bibliografia. Falei: como é que é? Como assim tirando da bibliografia? Ele: não, você vai ver. Aí eu já abri o livro, comecei a folhear e vi, né, que parte da estrutura e da pegada de No Reino dos Abutres é como se fosse uma obra refeita e mais bem acabada, mais alentada. Mas ele não conseguiu me convencer nesse sentido, porque Entre Memórias Silenciadas é uma nova leitura, uma nova possibilidade, uma nova escrita de No Reino dos Abutres. Isso, para mim, é maravilhoso, porque corroborava a ideia de que ele continua conversando com as obras, né? Todas as vozes a voz, como se o livro nunca tivesse acabado. Por outro lado, eu entendo quando ele diz que é uma obra mais bem acabada. A gente vai ver a estrutura dos capítulos, né? A própria introdução, mais... como é que eu vou dizer? Até menos fragmentada, né? Mas tem coisas que eu acho fundamentais que mudam de um livro para o outro, e aí para mim não significa que está mais bem acabado, significa que é outra forma de ver. Né? Vamos dar um tempinho para parar, Vanessa. A gente já vai, a live já vai cair, aí eu vou dar um tempo, aí já vou te lançar uma pergunta que a Sara Jônia fez. Ela diz: ele próprio não gosta do Reino dos Abutres. Admitiu num programa meu que era um livro falho. Aí quando você voltar, você já toca nessa pauta, tá bom?
Daqui a Tá 5 minutinhos, bom, tá bom. 2 minutinhos a gente volta. Eu te chamo. Fica Tá todo mundo bom, de olho, lindão. tá bom? Tá bom, lindão. Vou Beijo. lançar beijo. Até já.